No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a tensão tomará conta da mansão Reutemann quando Afonso revelar sua intenção de voltar ao Brasil. A decisão deixa Odete fora de si. A matriarca, desesperada com a possibilidade de perder o controle sobre o filho, apela para ameaças e chantagens emocionais. Você vai abandonar tudo o que construiu por causa de um capricho? Questiona ela, tentando convencê-lo a desistir da ideia. Mas Afonso está decidido e não cederá à pressão. Enquanto isso, na Paladar, Raquel segue com seu plano de profissionalização da empresa e surpreende a todos ao contratar Bartolomeu como novo assessor de imprensa. A escolha gera desconforto em Heleninha, que, ao saber da novidade, confronta Ivan em tom de reprovação. Você estava sabendo disso? Justo o Bartolomeu dispara. Ivan tenta explicar que é uma decisão estratégica, ressaltando a competência do jornalista, mas não consegue aplacar a desconfiança da esposa. Do outro lado da cidade, Maria de Fátima entra em desespero ao descobrir que César está de volta ao Brasil. A notícia a abala profundamente e a vilã logo trama uma forma de manter seu segredo a salvo. Diante de Afonso, ela assume o papel de vítima, dizendo estar sendo perseguida e injustiçada. Parece que tem gente que só quer me ver sofrer, dramatiza, tentando manipular o marido. E mais uma vez, Afonso cai em sua lábia. Marco Aurélio e Leila também protagonizam um conflito intenso. Ele deseja transformar a clínica de estética em uma franquia agressiva e lucrativa, mas Leila insiste em manter a proposta original, voltada ao bem-estar. O casal discute, revelando divergências que vão além dos negócios e atingem o próprio relacionamento. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. No núcleo familiar, Consuelo abre o coração para Aldeide, confessando sua solidão e o esfriamento no casamento. Às vezes eu me sinto invisível dentro de casa, desabafa, arrancando lágrimas da amiga. Enquanto isso, Bartolomeu treina Raquel para uma entrevista exclusiva com um importante jornal. Ele ensaia respostas, corrige posturas e orienta a empresária para encarar os holofotes. Mas o momento de concentração é interrompido quando Poliana entra na sala visivelmente abalada. Raquel, o Laudelino morreu, diz ela em voz baixa. A empresária segura o choro, respira fundo e promete. Ele vai ser lembrado com dignidade. Desmascarada, Fátima fica na pior e perde César para Odete. Maria de Fátima irá do céu ao inferno em questão de dias. Depois de retornar de uma temporada luxuosa em Paris, ao lado de Afonso Reutemann, ela se verá no centro de um vendaval de traições, perdas e humilhações públicas. A vilã será desmascarada, traída pelo amante e expulsa da mansão Reutemann com uma mão na frente e outra atrás. Como se não bastasse o golpe do destino, descobrirá que César, seu cúmplice e amante, está nos braços de ninguém menos que Odete Reutemann. Tudo começará com a volta triunfal de Fátima e Afonso ao Brasil. O casal desembarcará no Rio cercado de paparazzi, com direito a flashes, entrevistas e uma aura de riqueza e sucesso. Ela usará roupas importadas, sapatos de grife e exibirá uma confiança típica de quem se julga no topo do mundo. Durante os primeiros dias, o casal será assunto em colunas sociais e eventos da alta sociedade, com Fátima agindo como se fosse a nova princesa dos Reutemann. Mas por trás do glamour, a instabilidade começa a surgir silenciosamente. Afonso, cada vez mais distante e desconfiado, passará a evitar intimidades com a esposa. A rotina entre os dois ficará fria, e ele demonstrará um cansaço crescente com os caprichos e as atitudes egoístas de Fátima. Percebendo que está perdendo o controle da relação, ela decide que precisa garantir seu lugar de vez na família. Como plano final, resolve engravidar. Mas o filho que carrega não é de Afonso. A criança é fruto de uma relação clandestina com César Ribeiro. Determinada a manter as aparências, Fátima esconde a paternidade da criança e começa a pressionar Afonso a anunciar a gravidez como um marco na união do casal. Ela acredita que, com um herdeiro, consolidará sua posição e terá acesso vitalício à fortuna dos Reutemann. No entanto, Sardinha, fiel aliado de Solange e ainda revoltado com a armação da vilã,
contra a amiga no passado, continua atento. Ele já vinha reunindo provas de que Fátima escondia algo, e o estopim acontece quando ele a vê entrando em um flat na Zona Sul, tarde da noite com César. Intrigado, Sardinha consegue, por meio de um conhecido que trabalha na portaria, imagens das câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, Fátima aparece sorridente ao lado de César, entrando de mãos dadas no apartamento. Ele imprime as fotos, anexa mensagens comprometedoras encontradas em uma rede social, deixada aberta por César em uma lan house, e entrega tudo a Afonso. O empresário, em choque, engole a dor e planeja tirar a história a limpo. Em uma tarde tensa, Afonso finge que vai para uma reunião e volta mais cedo para casa. Ao notar a ausência de Fátima, vasculha o quarto e encontra indícios de que ela saiu para um encontro. Guiado por uma mistura de raiva e angústia, dirige até o apart-hotel que consta nas imagens. Lá, ao subir discretamente até o andar indicado, escuta risadas e conversas abafadas. Bate à porta. Após um breve silêncio, César aparece vestindo apenas uma toalha. Afonso entra sem pedir licença e dá de cara com Fátima em lingerie, sentada na cama. A cena é devastadora. Fátima tenta se explicar, mas Afonso a interrompe com frieza. Você me fez de idiota esse tempo todo. Está grávida de outro homem e ainda tem a coragem de me olhar nos olhos. O empresário sai visivelmente abalado e no mesmo dia manda arrumar as malas da vilã. Sem direito a explicações, ela é posta para fora da mansão, com apenas algumas sacolas e uma passagem só de ida para a humilhação pública. A situação se complica ainda mais quando Fátima decide ir atrás de César para tentar resgatar o que resta da relação. Ela consegue o endereço de um hotel 5 estrelas, onde ele estaria hospedado. Acredita que terá uma conversa definitiva, talvez até reatar o romance. No entanto, ao chegar no local, tudo desmorona. Após convencer o recepcionista a permitir sua entrada, sobe ao andar indicado. Ao bater na porta, escuta risos abafados, força a maçaneta, e o que vê a deixa sem reação. Diante dela, César aparece de braços dados com Odete Reutemann, os dois rindo com taças de champanhe nas mãos. Fátima paralisa. César, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta em estado de choque. Odete, fria como sempre, ergue a sobrancelha e responde. Querida, eu diria que você chegou tarde demais. César tenta explicar, mas Fátima está inconsolável. Ela grita, chora, acusa os dois de traição e se joga sobre Odete, que revida com palavras afiadas. Você nunca passou de uma golpista barata. A diferença é que eu sei jogar. E joguei melhor que você. A discussão atrai seguranças do hotel, que acabam escoltando Fátima até a recepção, sob olhares constrangidos de hóspedes e funcionários. De volta à rua, com a maquiagem borrada e os cabelos desgrenhados, Fátima senta-se no meio-fio e tenta entender como perdeu tudo em tão pouco tempo. O telefone toca. É um número desconhecido. Ela atende esperançosa, mas desliga em silêncio após escutar a voz de Sardinha do outro lado, dizendo apenas: Agora você sabe como a Solange se sentiu. A partir daí, Fátima enfrentará dias ainda mais duros. César desaparecerá, evitando qualquer tipo de contato. Odete, por sua vez, começará a espalhar nos bastidores que está educando o rapaz para algo maior. Rumores indicarão que o novo casal prepara um golpe bilionário. Fátima, agora sozinha e grávida, perceberá que se tornou descartável, tanto para o marido quanto para o amante. Enquanto isso, Raquel tomará conhecimento da queda da filha através de Poliana. A empresária, embora ressentida, se manterá firme e evitará reações precipitadas. Ela escolheu esse caminho, agora que arque com as consequências, dirá a Ivan. Com o nome envolvido em escândalos e sem ninguém em quem confiar, Fátima passará a frequentar clínicas particulares, tentando manter a gravidez saudável. Sozinha nas consultas, começará a escrever em um diário, questionando suas escolhas, seus amores e o preço que pagou por querer vencer a qualquer custo. Mas ainda restarão surpresas no caminho da vilã. E uma carta escondida em uma antiga bolsa de César poderá mudar tudo. Dias depois, enquanto tenta reunir o que sobrou de seus pertences na casa de uma antiga colega de curso,
Fátima revirará os fundos de uma bolsa usada durante a viagem a Paris e encontrará um envelope endereçado a Odette Reutemann, escrito com a caligrafia de César. Curiosa, abrirá a carta e lerá um texto que revelará mais do que ela poderia imaginar. O amante vinha trocando informações com Odette desde muito antes do rompimento com Afonso. E a empresária já planejava usá-lo como instrumento de chantagem dentro da TCA. A mente ardilosa da vilã entra em ação. Ela decide que não será descartada tão facilmente. Com a carta em mãos, procura um advogado amigo da família, dizendo que pretende negociar sua segurança e garantir o futuro do filho que carrega. O advogado a aconselha a não agir por impulso, mas Fátima ignora e bate na porta da própria Odette Reutemann, no escritório da TCA, em plena manhã de sexta-feira. Odette, surpreendida com a ousadia da ex-nora, pede que ela seja escoltada até a sala de reuniões. Fátima entra com os olhos cheios de raiva e diz: ou você me devolve tudo o que me tirou, ou essa carta vai parar nas mãos do Ministério Público. A veterana empresária dá uma gargalhada seca e debochada. Você é ainda mais previsível do que imaginei, minha cara. O que me garante que você tem coragem para isso? O embate entre as duas é tenso. Fátima ameaça, mas percebe que Odette não se abala. A vilã, experiente em chantagens, diz que já sabia da existência da carta e que César agiu sob instruções. Você era só um degrau, agora já está fora do jogo, dispara gelada. Fátima sai humilhada mais uma vez, mas ao contrário das outras quedas, desta vez ela jura para si mesma que vai se reerguer, nem que tenha que usar a própria gravidez como moeda de troca. Briga de Heleninha e Marco Aurélio termina em agressão. O clima vai esquentar de vez entre Heleninha e Marco Aurélio. A tensão entre os dois, que já vinha se acumulando há tempos, finalmente explodirá durante uma conversa sobre o futuro de Tiago, filho da artista plástica. O que deveria ser um diálogo sobre escolhas e planos acadêmicos se transformará em um acerto de contas violento, com gritos, ofensas e até agressão física. A situação fugirá do controle quando Ivan aparecer para defender Heleninha, reagindo com um soco certeiro em Marco Aurélio após ouvir as humilhações que o executivo despejará sobre sua ex-mulher. Você é um monstro, Marco Aurélio! Berrará a loira, tomada pela dor e revolta. Tudo começará no início da noite, quando Marco Aurélio chegará à mansão dos Reutemann para buscar documentos que estavam sob responsabilidade de Celina. Aproveitando a presença de Heleninha no local, ele puxará a conversa tentando manter um tom polido, mas com seu habitual cinismo. Soube que o Tiago está com ideias mirabolantes sobre o futuro. Começará com um sorriso irônico. Parece que quer virar desenhista agora. Heleninha, que vinha tentando manter a compostura, responderá com calma, mas já demonstrando irritação. Não é ideia mirabolante. O Tiago quer fazer animação. É uma carreira como qualquer outra. Marco Aurélio soltará uma risada sarcástica. Animação? Vai viver de quê? De desenhar bonequinhos para propaganda infantil? Pelo amor de Deus, Heleninha. A artista plástica, sentindo o sangue ferver, cruzará os braços e manterá o olhar firme. Você fala como se entendesse de sonhos, Marco Aurélio. Mas você só entende de poder e dinheiro. O Tiago tem talento. E mais do que isso, ele tem sensibilidade, algo que você jamais teve. O executivo se aproximará com ar ameaçador e dirá: sensibilidade não paga a conta. Eu não sou contra desenhar, é ótimo como hobby. Mas viver disso, francamente, você, como sempre, vive num mundo à parte, onde a arte vale mais que responsabilidade. Responsabilidade? Rebaterá Heleninha, com a voz embargada de raiva. Você vem me falar de responsabilidade depois de todos os esquemas sujos que você encobre na TCA? De todas as famílias que você arruína em nome do lucro? Me poupe. Marco Aurélio não gostará de ser confrontado. Seu tom mudará repentinamente e ele elevará a voz. Você só pensa assim porque sempre teve alguém limpando sua bagunça. A mamãezinha ali bancando tudo. Cresce, Heleninha. Encarar a realidade dói, mas é o que o seu filho vai ter que fazer se quiser sobreviver nesse mundo. Não grita comigo, dirá ela com firmeza, contendo as lágrimas. Ah, eu grito sim, esbravejará o executivo.
Sabe por quê? Porque você nunca escuta. Você prefere se entupir de uísque do que ouvir uma verdade. E você não pode parar de ser um idiota uma vez na vida? Devolverá Heleninha, já sem paciência. Idiota é você que vive procurando razão em relatório financeiro e esquece que está criando um ser humano. O Tiago precisa de apoio, não de um chefe de planilha. A troca de ofensas seguirá cada vez mais intensa. Marco Aurélio não deixará por menos. Idiota é quem vive tentando esquecer da vida no fundo de uma garrafa. Você devia estar numa clínica, Heleninha, e bem trancada. Nesse momento, a briga chamará a atenção de Ivan, que descerá as escadas apressado. Que gritaria é essa? Questionará ele, olhando alternadamente para os dois. Heleninha, com os olhos marejados, apontará para o ex-marido. Manda esse canalha embora da minha casa. Marco Aurélio não hesitará em provocar. Eu vou sim, mas antes, sabe o que você devia fazer, Heleninha? Largar esse teatro que chama de vida e procurar ajuda profissional. Porque viver do jeito que você vive é uma tragédia anunciada. Epa! Interromperá Ivan, caminhando em direção ao executivo. Que jeito de falar é esse com ela? Você ainda não entendeu? Essa mulher vive numa bolha de álcool. Acha que o mundo é feito de tintas e tela, mas mal consegue ficar em pé sem tropeçar nas próprias garrafas. E quer influenciar o futuro do filho? Tenha paciência, debochará o vilão. Nesse momento, Heleninha explodirá. Chorando, gritará. Você é um monstro, Marco Aurélio! Um monstro! Claro, chora, zombará ele. Chora e depois toma mais um gole para ver se passa. Você não passa de uma bêbada patética. Ivan, tomado pela indignação, cerrará os punhos. Você passou dos limites, dirá, antes de acertar um soco direto no rosto de Marco Aurélio. O impacto fará o executivo cambalear para trás, mas ele revidará, acertando um soco de volta. A troca de agressões provocará alvoroço entre os empregados, que correrão para apartar a briga. Você tem que aprender a respeitar as pessoas, gritará Ivan, ofegante. E é você que vai me ensinar, por acaso? Debochará Marco Aurélio, enxugando o sangue no canto da boca. Não é porque você trata todo mundo na TCA como lixo que pode falar assim com qualquer um, rebaterá o administrador. Aqui não é sua sala de reuniões. E a Heleninha merece respeito. Heleninha, atônita, tentará intervir, mas sua voz será fraca. O impacto emocional será enorme. Ela recuará, se encostando na parede, tremendo. Seus olhos vermelhos e marejados mirarão Marco Aurélio com uma mistura de nojo e incredulidade. O executivo, por sua vez, mostrará o quanto é capaz de desprezar qualquer vestígio de empatia. Ela não merece nada, Ivan. Nada além de pena. Uma mulher que perdeu tudo o que tinha e não aprendeu nada com isso. E ainda se acha no direito de dar lição de moral. Ivan avançará mais uma vez, mas será contido por um segurança que surgirá diante da gritaria. Chega! Exigirá o funcionário segurando os dois homens. Isso aqui não é ringue. Celina, que ouvira parte da discussão do andar de cima, descerá rapidamente com expressão de pânico. Pelo amor de Deus, que horror é esse na minha casa? Pergunta para ele, dirá Heleninha, apontando para Marco Aurélio. Veio aqui me humilhar, me acusar, me ferir. Tudo isso porque não aceita que o filho dele tem direito de escolher quem ele quer ser. A veterana ficará sem palavras ao ver o estado da sobrinha e o rosto machucado do executivo. Vocês estão todos loucos, dirá, antes de ordenar. Marco Aurélio, saia da minha casa, agora. Eu vou sair, sim, responderá ele, recompondo a postura. Mas você devia prestar mais atenção em quem anda defendendo, Celina. A Heleninha é uma bomba relógio e vai levar o filho junto com ela na explosão. A frase será a gota d'água. Heleninha gritará de novo, sem pensar. Sai daqui antes que eu jogue essa garrafa em você. Ivan a segurará pelos ombros, tentando acalmá-la. Deixa, Heleninha, não vale a pena. O vilão sairá da casa com um sorriso cínico, satisfeito por ter causado tanto estrago. Heleninha, arrasada, sentará no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Ivan permanecerá ao lado dela, em silêncio, visivelmente impactado pelo que viu. E certo de que a máscara de Marco Aurélio está prestes a cair não só na vida pessoal,
mas também nos negócios. A partir daquele momento, as rachaduras nas relações da alta sociedade carioca ficarão expostas como nunca antes. E o nome Marco Aurélio começará a se tornar sinônimo não só de corrupção, mas também de crueldade sem limites. Ivan mal poderia imaginar que sua volta ao Brasil, depois de uma longa temporada fora do país, o colocaria novamente no centro de um turbilhão de intrigas corporativas e desvios milionários dentro da TCA. O administrador retornará à sede da empresa com a intenção de se recolocar com discrição, buscando manter distância dos conflitos e focar apenas em sua função administrativa. Mas ao analisar alguns relatórios financeiros, seu faro para irregularidades despertará. O que parecia apenas um detalhe técnico em um orçamento se revelará o fio da meada para expor um esquema de corrupção milionário, chefiado por ninguém menos que Marco Aurélio, o poderoso e temido CEO da TCA. Tudo começará de maneira sutil. Ivan solicitará um levantamento interno sobre os custos da área de marketing, apenas como parte de um processo de rotina. No entanto, ao bater os olhos nos valores referentes à última campanha publicitária da empresa, ele se mostrará surpreso com os números. "Isso aqui tá estranho demais", comentará em voz baixa. Ele folheará o dossiê mais de uma vez, franzirá a testa e fará anotações à parte, cada vez mais desconfiado. A discrepância de valores saltará aos olhos. Os custos do projeto de divulgação de um novo produto da TCA estarão muito acima do padrão praticado no mercado. Ivan, meticuloso, pedirá auxílio a Luciano, um dos assistentes financeiros da empresa. "Luciano, você pode me fazer um favor? Confirma esses valores aqui. E, se puder, compara com pelo menos 3 propostas de mercado para projetos semelhantes", pedirá ao administrador, em tom firme, mas ainda discreto. Luciano, receoso, demorará a responder. "Ivan, esse projeto passou diretamente pelo Mário Sérgio. Ele mesmo disse que estava tudo aprovado pela presidência. Sei lá, talvez seja melhor deixar isso quieto", sugerirá o jovem, visivelmente nervoso. Mas Ivan não aceitará se calar. "Se estiver tudo certo, ótimo. Mas se não estiver, a gente precisa saber. Não dá para fingir que não viu, Luciano", insistirá Ivan, reforçando que sua motivação é proteger a empresa. O assistente então cederá e trará os dados no dia seguinte. A campanha está superfaturada em 34%. Ivan ficará chocado. "Esse negócio tem cheiro de maracutaia", dirá ele, cerrando os punhos sobre a mesa. Sem perder tempo, decidirá ir até a sala de Mário Sérgio. Baterá à porta, entrará e colocará o dossiê sobre a mesa do executivo de marketing. "Olha, Mário Sérgio, você sabe que eu não sou de caçar problema. Pelo contrário, eu gosto de fugir de problema. Mas esse orçamento de marketing aqui realmente não se justifica. Está muito caro", dirá, com a voz calma, mas firme. A resposta de Mário Sérgio será seca e provocativa. "Eu não sabia que o seu departamento cuidava do orçamento do meu departamento. O CEO da empresa está ciente e de acordo com o investimento desse projeto. Mais alguma coisa?", retrucará o executivo, encerrando a conversa com um sorriso irônico. Ivan sairá da sala ainda mais desconfiado. No corredor, respirará fundo. O sangue lhe subirá à cabeça. Ele começará a suspeitar que o envolvimento de Marco Aurélio, no caso, é mais profundo do que parece. E, por mais que queira se manter distante de confusão, o senso de justiça falará mais alto. De volta ao seu escritório, Ivan ligará para Heleninha, tentando desabafar. "Tem coisa errada na TCA, Helena. Muito errada. E o problema é que envolve gente graúda, gente perigosa." A mulher do outro lado da linha o alertará. "Ivan, você conhece o Marco Aurélio. Você sabe com quem está lidando. Só não vai colocar sua cabeça a prêmio, por favor." Mesmo com o conselho da esposa, Ivan decidirá seguir adiante. Mandará uma solicitação formal ao setor jurídico para análise dos contratos assinados por Mário Sérgio. No mesmo dia, chamará Marco Aurélio para uma conversa reservada. Ao entrar na sala do CEO, perceberá o clima carregado. Marco Aurélio já estará ciente da movimentação e o receberá com um sorriso gelado. "A gente está falando de um superfaturamento de 34% em cima do preço médio de mercado", alegará Ivan, direto ao ponto. Marco Aurélio manterá a calma,
mas seu tom será de provocação. E aonde você quer chegar, Ivan? Por acaso você está dizendo na minha cara que acha que eu estou roubando? É isso. Só para eu entender qual é o seu objetivo com essa conversa. Ivan manterá a postura. O meu objetivo é sempre defender os interesses da empresa. Mas o executivo-chefe retrucará com frieza. Os seus objetivos já precisam de alinhamento, porque quem defende os interesses da TCA como um todo, aqui sou eu. Você tem que defender os interesses do seu departamento. Esse projeto é do seu departamento, Ivan? A tensão entre os dois aumentará. Ivan respirará fundo, tentando conter a raiva. Eu sou parte da empresa, Marco Aurélio, e como parte, eu me sinto no dever de zelar por ela, seja qual for o departamento envolvido. Marco Aurélio, com voz baixa e carregada de veneno, finalizará a conversa com um golpe pessoal. Eu sei bem como é complicado ser casado com uma Reutemann e, ao mesmo tempo, trabalhar aqui na TCA. Às vezes, a gente pode achar que também é dono da empresa, mas não é. Ivan sairá calado da sala, mas por dentro estará fervendo. Ele perceberá que Marco Aurélio não está apenas ciente dos desvios, como é o responsável direto por eles. A máscara começará a cair, e mesmo sem saber ao certo com quem contar, Ivan decidirá investigar mais a fundo. Nos dias seguintes, Ivan passará a chegar mais cedo à TCA. Ele começará a revisar contratos antigos, escavar arquivos que estavam esquecidos em pastas digitais e físicas. Descobrirá que o superfaturamento não é um caso isolado. Diversos contratos assinados por Marco Aurélio e Mário Sérgio seguem o mesmo padrão. Valores acima do mercado, empresas prestadoras sem histórico, CNPJs recém-criados. Tudo cheirando a fraude. Durante uma madrugada insones, Ivan decidirá visitar os escritórios de uma das prestadoras de serviço citadas em um dos contratos. Ao chegar no endereço, encontrará uma porta fechada com uma placa improvisada. Mudamos de endereço. Ao questionar vizinhos, ouvirá: essa firma nunca funcionou aqui não. Era só caixa de correio. Passava um motoboy de vez em quando, mas ninguém trabalhava aqui. A partir daí, não haverá mais dúvidas. A TCA está sendo usada para lavar dinheiro, e os envolvidos estão no topo da cadeia. Ivan, então, buscará aliados. Tentará uma conversa com Raquel, que já teve enfrentamentos com Marco Aurélio no passado, mas ela recusará se envolver diretamente. Eu sei do que esse homem é capaz, Ivan. Já tentei derrubar ele antes e quase perdi tudo. Toma cuidado, aconselhará. Sem apoio interno, Ivan recorrerá a Renato, agora trabalhando em uma startup de tecnologia. Renato, eu preciso de alguém com know-how para cruzar dados, rastrear empresas e levantar os contratos frios. Isso que está rolando lá dentro é muito mais do que eu imaginava. Renato, relutante no início, topará ajudá-lo. Você está se metendo com cobra criada, Ivan. Mas se você tiver provas, a imprensa vai adorar isso. Assim, os dois começarão uma força-tarefa paralela, quase clandestina. Planilhas cruzadas, e-mails recuperados, escutas ambientais no estacionamento da TCA. Cada passo trará novos nomes à tona. Mas Ivan não saberá que Marco Aurélio também estará de olho nele. Ciente da movimentação nos bastidores, o CEO começará a articular sua retaliação, convocando reuniões a portas fechadas, vasculhando as mensagens de Ivan no sistema da empresa, tentando encontrar algo que possa usar contra o administrador. A guerra silenciosa dentro da TCA estará oficialmente declarada. Ivan agora deixará de ser apenas um administrador comprometido. Ele se tornará a maior ameaça à estrutura corrupta montada por Marco Aurélio. E enquanto Ivan cava mais fundo, novos documentos surgirão, revelando que parte do dinheiro desviado foi parar em contas no exterior. O esquema é mais amplo do que ele previa, e os riscos também. Celina arma plano contra Fátima e expõe segredo chocante sobre gravidez. Uma reviravolta surpreendente colocará Maria de Fátima contra a parede. Tudo começará quando a vilã anunciar para toda a família que está grávida de Afonso Reutemann. A notícia cairá como uma bomba na mansão, especialmente para Celina, que não acreditará na história nem por um segundo. A irmã de Odete já vinha desconfiando do comportamento da nora e, após vasculhar discretamente os passos de Fátima, descobrirá que a influenciadora digital tem se encontrado às escondidas com César.
o modelo que antes se envolveu com a própria Odete. Determinada a proteger o sobrinho, Celina não perderá tempo e decidirá usar a mentira como arma contra a mentira. Forjando um exame de infertilidade, ela procurará Fátima em um momento em que estiver sozinha na casa e fará questão de confrontá-la com sangue frio e deboche. Fátima, eu tenho certeza que esse bebê não é um Reutemann. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril, dirá a dondoca, jogando a informação como se fosse uma faca. Atordoada, Fátima tentará manter a pose, mas sua expressão entregará tudo. Como assim? Estéril? Isso é mentira. Ele nunca falou nada disso para mim, dirá gaguejando, enquanto encara o papel que Celina lhe entrega. O exame, com timbre falso de um laboratório suíço, parecerá autêntico. Está aqui, pode olhar. Esse filho que você está esperando pode ser de qualquer um, menos do Afonso, cravará Celina, com a segurança de quem sabe que a outra está prestes a desabar. Fátima tenta se defender, mas acaba confessando tudo. Encurralada, Fátima começará a andar de um lado para o outro na sala, tentando pensar numa forma de reverter a situação. Mas cá sem saída, acabará soltando o que Celina queria ouvir desde o início. Calma, Celina. Eu não falei nada disso. Faltam meses para eu completar 2 anos de casada e receber os dólares que eu tenho direito. Eu não vou sair desse casamento sem nada, dirá, já suando frio. A resposta será suficiente para Celina ter certeza de que o filho não é de Afonso. Com um sorriso cínico no rosto, ela retrucará. Ah, então você está admitindo que o bebê é de outro? Que bela cláusula de fidelidade a senhora cumpriu, hein? Dirá, lembrando que o contrato de casamento entre Fátima e Afonso estipulava condições rígidas sobre traição. Você não pensou que eu leria aquele contrato? Que eu entenderia que você só se casou com meu sobrinho por interesse? Pois saiba que eu li tudo, e cada parágrafo será usado contra você. Continuará Celina impiedosa. Sem saída, Fátima perderá o controle e ameaçará expor um dos maiores segredos de Celina, sua sociedade oculta com Raquel na Paladar. Você acha que é esperta, né? Mas se eu abrir a boca e contar para Odete e para Heleninha que você meteu dinheiro naquela lanchonete ordinária da Raquel, quem você acha que sai perdendo? Dirá a megera com o rosto vermelho de raiva. Celina não se intimida e ameaça destruir Fátima. Mas Celina não será do tipo que se deixa abalar por ameaças. Ela dará uma gargalhada sarcástica, ajeitará os brincos e caminhará lentamente em direção a Fátima. Você vai mesmo querer jogar esse jogo comigo, garota? Eu não sou uma dessas que você engana com filtro de Instagram e carinha de santa. Eu te conheço, Fátima. Desde o primeiro dia, eu te li como um livro aberto. A tensão aumentará ainda mais quando Celina disser com todas as letras que não permitirá que um bastardo cresça sob seu teto. Um bastardo dentro da minha casa, eu não vou tolerar. Eu te dou até amanhã, Fátima, para pedir o divórcio e sair desse casamento com um mínimo de dignidade. Se você não fizer isso, eu vou resolver essa situação do meu jeito. E eu te garanto que vai ser muito pior para você. Ameaçará com frieza. A golpista, acuada, tentará negociar, mas será interrompida com um gesto de desdém. Você não está em posição de pedir nada. Ou você sai por vontade própria, ou vai sair algemada, desmoralizada e sem um centavo. Avisará a tia de Afonso antes de deixar a sala com passos firmes. Fátima entra em colapso e tenta acionar César. Sozinha, Fátima desabará no sofá, chorando de raiva e desespero. Em seguida, pegará o celular e ligará para César. Atende, pelo amor de Deus, atende, dirá com a voz trêmula. Ao ser atendida, despejará tudo. César, a Celina descobriu tudo. Ela tem um exame. Ela disse que o Afonso é estéril. Como eu fui tão burra? Gritará ao telefone, desesperada. Do outro lado da linha, César ficará mudo. Ele não esperava que a situação fugisse tanto do controle. Fátima, calma. Isso pode ser blefe. A gente precisa pensar, responderá, tentando manter a calma. Mas a moça não conseguirá ouvir mais nada. Eu tô ferrada. Se ela contar para Odete, para Heleninha, eu vou ser chutada dessa casa como uma vagabunda. Chorará. Enquanto isso, do lado de fora, Celina conversará discretamente com um advogado de confiança. Sim, doutor.
Quero que reveja a validade do contrato de casamento entre meu sobrinho e essa oportunista. Se ela quebrou a cláusula de fidelidade, quero saber exatamente quais são as consequências legais. Ah, e precisamos acelerar isso. Antes que ela invente outro golpe, dirá afiada. Odete e Heleninha sentem clima estranho e desconfiam. Na mansão Reutemann, os dias seguintes serão tensos. Odete perceberá que Fátima anda estranha, mais calada e agressiva do que de costume. O que está acontecendo com essa garota? E por que a Celina está tão simpática ultimamente? Isso me cheira a armação, comentará a matriarca com os olhos semicerrados. Heleninha, por sua vez, não deixará passar despercebida a mudança de comportamento da tia. Tia Celina anda misteriosa, não acha? Perguntará a Odete durante um café da manhã tenso. Mas Celina apenas dará de ombros e sairá pela porta com um leve sorriso nos lábios. Afonso também começará a estranhar os sumiços e as desculpas esfarrapadas da esposa. Em uma noite, ele a verá saindo às pressas pelo portão lateral da mansão. "Onde você vai a essa hora?" perguntará desconfiado. Fátima, nervosa, mentirá. "Fui comprar sorvete, tô com desejo", dirá, esfregando a barriga. Mas nada escapará dos olhos atentos de Celina, que já terá colocado um detetive particular para seguir cada passo da jovem. Fotos, mensagens, ligações, tudo estará sendo monitorado. Nova chantagem à vista. Percebendo que está cada vez mais encurralada, Fátima planejará um novo movimento ousado. Em uma tentativa desesperada, ela marcará um encontro com Marco Aurélio, tentando envolvê-lo em uma trama para manipular Odete. "Se eu cair, você cai comigo", dirá ela, ameaçando revelar os esquemas antigos entre eles, inclusive aqueles envolvendo a mala de dinheiro desviada. A megera estará pronta para tudo, desde que consiga se manter como senhora Reutemann por mais alguns meses, até conseguir o dinheiro da cláusula contratual. Mas o cerco se fechará cada vez mais, e cada passo em falso poderá custar sua liberdade, ou até sua vida. Fátima decidirá enfrentar Celina cara a cara. Com os olhos cheios de fúria e o ventre já levemente saliente, ela invadirá a biblioteca da mansão, onde a tia de Afonso estará tomando um chá calmamente. "Você não vai me derrubar, Celina. Eu ainda sou a mulher do Afonso. E se esse filho for mesmo dele, você vai ter que me engolir", gritará batendo a porta. Celina levantará o olhar devagar, sem se abalar. "Pois vamos ver quanto tempo mais você aguenta fingindo, minha querida. Porque o mundo está desabando à sua volta, e a única que ainda não percebeu é você." Enquanto isso, o detetive contratado por Celina enviará novas fotos diretamente para o celular dela. Imagens claras de Fátima entrando no prédio de César, sorridente durante a madrugada. O golpe final estará prestes a ser dado. A dondoca abrirá a galeria e mostrará uma das imagens para Fátima. "Reconhece esse porteiro? Foi ele quem confirmou sua entrada. Quer ouvir o áudio?" A vilã empalidecerá. A máscara, enfim, começa a rachar. No mesmo instante, Afonso chegará de viagem e será informado por Heleninha de que coisas estranhas andam acontecendo. "A Fátima está muito nervosa. O que foi que aconteceu enquanto você estava fora?" perguntará a irmã, provocando uma nova onda de desconfiança no rapaz. No topo da escada, Celina observará tudo com as mãos cruzadas e um leve sorriso nos lábios. O jogo está virando. E, no quarto de hóspedes, Fátima trancará a porta, respirará fundo e pegará um teste de DNA em cima da cômoda. Ela tremerá ao ler o envelope com seu nome. A verdade está a um fio de ser revelada. E dessa vez, nem o tempo, nem o dinheiro poderão protegê-la. Maria de Fátima chega em casa radiante, com um leve sorriso nos lábios e o batom recém-retocado. Ajeita o cabelo no espelho da entrada, confiante de que aquela noite selaria de vez sua ascensão como esposa perfeita de Afonso Reutemann. Ela tinha certeza de que ele estava completamente entregue, cego de paixão, disposto a tudo por ela. Os saltos ecoam pelo apartamento silencioso, até que ela se depara com Afonso parado no meio da sala, estático, com o celular em punho. "Que foi, meu amor?" pergunta tentando soar doce. Mas o olhar dele é gélido, os olhos apertados, o maxilar travado. Sem mover um músculo do rosto, ele estende o telefone na direção dela. "Me explica isso aqui, agora!"
Fátima dá um passo hesitante à frente, franzindo a testa. Quando vê o vídeo, o mundo desaba sob seus pés. As imagens são nítidas. Ela de mãos dadas com Marco Aurélio, entrando sorridente num motel da Zona Sul. A câmera não treme. O ângulo é perfeito. O áudio capta até o riso sussurrado dela ao entrar. Afonso, eu... balbucia a voz embargada. Vagabunda, ruge ele, com uma fúria contida que faz o celular vibrar em sua mão. Você estava comigo, e com aquele canalha ao mesmo tempo. Ela sente as pernas falharem. Tenta se aproximar, mas ele recua, como se o toque dela fosse veneno. Foi um erro, foi só uma vez. Chora ela, ajoelhando-se aos pés dele. Eu juro, Afonso, eu te amo. Foi um momento de fraqueza. Você ama é o meu sobrenome, o meu status, o meu dinheiro. Cospe ele. Amor, você nem sabe o que é isso. Você é uma oportunista fria. Ela soluça alto, agarrando a barra da calça dele. Me escuta. Por favor, me dá uma chance. Some da minha vida. Vai embora. Grita ele, os olhos marejados, mais firmes. Você me nojou, Maria de Fátima. Ela se arrasta até a porta, ainda implorando, e tropeça nos próprios saltos ao sair. Na calçada, grita, arranca o brinco com fúria, joga a bolsa no chão e esmurra o portão. Moradores do prédio olham pelas janelas, cochicham. Mas ela não se importa mais com a opinião dos outros. Tudo que lhe restava havia sido arrancado num único vídeo. Furiosa, ela pega um táxi e segue direto para o apartamento de Marco Aurélio. Bate a porta com força, esmurra como uma possessa. Quando ele abre, leva um susto ao ver o rosto deformado pelo choro e a raiva. Filmaram a gente, grita ela, empurrando-o e entrando. Tinha uma câmera naquele motel, Marco. A gente foi filmado. Ele fecha a porta rapidamente, olhando ao redor como se alguém pudesse tê-lo seguido. Como assim filmado? Você tá brincando? Ela joga a bolsa longe, derruba um abajur com um golpe no cotovelo e quebra um vaso com o salto da sandália. Afonso viu tudo. Terminou comigo. Aquele desgraçado do César me seguiu. Eu tenho certeza. Só ele faria isso. Ele sempre me ameaçou. Marco tenta segurá-la pelos ombros, mas ela se desvencilha, trêmula, descontrolada. Eu perdi tudo! Tudo! Grita com a voz esganiçada, puxando um porta-retrato da estante e arremessando contra a parede. Mas esse canalha do César não perde por esperar. Enquanto isso, César observa o caos do lado de fora, dentro de um carro com vidros escuros. Ele sorri de canto, satisfeito. Sabia que o plano funcionaria. Sabia que bastava um clique para destruir a farsa que Fátima construiu. Nos últimos dias, seguiu a jovem com paciência de predador. Às 15 horas em ponto, todos os dias, ela entrava no carro de Marco Aurélio e sumia com ele. César não precisou fazer suposições. Apenas ligou a câmera, gravou e esperou o momento certo para destruir tudo. O vídeo, enviado com o simples texto "Cuidado com quem você leva para o altar", caiu como uma bomba no celular de Afonso. Naquela noite, Afonso decide que a mentira não terá mais espaço em sua vida. Chega ao apartamento onde vivia com Maria de Fátima e apaga todas as luzes. Fica sentado na sala, assistindo ao vídeo repetidas vezes, esperando que ela chegue para o acerto de contas. Ele está exausto, emocionalmente esgotado. Já não consegue mais distinguir onde termina o amor e começa o ódio. Horas depois, Maria de Fátima entra, ainda na esperança de que tudo não passe de um mal-entendido. Mas encontra o ex-noivo imóvel, encarando-a com olhos duros como pedra. Afonso, tenta dizer. Me explica de novo, com todas as palavras. O que você estava fazendo num motel com Marco Aurélio? Ela começa a tremer. O clima é tenso, a sala escura, o celular sobre a mesa, o vídeo pausado no exato momento em que ela sorri para o amante. O silêncio pesa como chumbo. Foi um erro, Afonso, sussurra ela. Eu juro por tudo o que é mais sagrado. Você não tem nada de sagrado, Maria de Fátima. Ele se levanta. Ela recua. Pela primeira vez, teme o que ele pode fazer. Mas Afonso não encosta nela. Ele apenas abre a porta. Pode sair pela mesma porta por onde entrou. E se tiver um pingo de dignidade, não volta mais.
Ela hesita, encara-o por longos segundos, depois vira as costas, pega a bolsa e desaparece. Mais tarde, no apartamento de Marco Aurélio, ela senta-se no chão, exausta. Marco a observa, inquieto. E agora? O que você pretende fazer? Ela passa a mão pelo rosto manchado de maquiagem. Eu vou me vingar. Do César, da Celina, de todo mundo que me sabotou. Marco tenta dissuadi-la. Fátima, não mexe com esse cara. Ele é perigoso. Pode acabar com a sua vida. Ela se ergue determinada. Ele já acabou. Agora quem vai acabar com a dele sou eu. E o plano de vingança de Maria de Fátima está prestes a ganhar forma. Só que ela ainda não sabe que César tem mais cartas escondidas. A guerra entre eles está longe de terminar e só tende a piorar. Nos dias seguintes, o apartamento de Marco Aurélio se transformará no quartel-general de Maria de Fátima. Em vez de chorar pelos cantos ou desaparecer da sociedade, como muitos esperariam, ela vai reagir como uma fera acuada. Tomará banho de loja, mudará o corte de cabelo, trocará o chip do celular e reaparecerá nas redes sociais com fotos provocativas, como se nada tivesse acontecido. Mas por trás do filtro, arde o desejo de vingança. Marco tentará convencê-la a esquecer tudo e recomeçar com ele, talvez até em outro país. Mas Fátima será firme. Eu não fui feita para me esconder, Marco. Eu fui feita para brilhar. E quem tentou apagar a minha luz vai pagar um por um. Enquanto isso, Afonso mergulhará no trabalho para tentar esquecer a decepção. Mas a imagem de Fátima sorrindo para outro homem continuará assombrando-o. Celina, preocupada com o estado emocional do sobrinho, procurará César discretamente para entender quem enviou o vídeo. Mas o vilão bancará o cínico e dirá que não tem nada a ver com isso. Talvez tenha sido um anjo da guarda, ele dirá, acendendo um charuto com um sorriso enigmático. César abrirá um cofre e observará um dossiê recheado de informações sobre a TCA, Odete, Afonso e Marco Aurélio. Fotografias, cópias de contratos e até gravações de reuniões confidenciais. Ele resmungará. Quem planta armadilha, colhe queda. Do outro lado da cidade, Maria de Fátima mandará imprimir convites para um evento exclusivo que ela mesma organizará com o apoio de um investidor anônimo. Alguém que no passado também foi humilhado por Odete. Vou mostrar para o Brasil inteiro que ninguém me derruba, ela dirá enquanto se olha no espelho, vestindo um macacão de lantejoulas com a maquiagem impecável. Mas cuidado para não se machucar de novo, Fátima, advertirá Marco preocupado. Nem sempre a vingança compensa. Ela sorri de canto. Eu não quero compensação, quero justiça. A guerra está declarada. Maria de Fátima não vai descansar até destruir todos que tentaram tirá-la do topo. E César, que achava que tinha vencido, poderá ter uma surpresa ainda maior. O jogo virou, mas o fim ainda está longe de ser escrito. Odete recebe caixa misteriosa e fica desesperada com o conteúdo. Foi a Nise. O retorno de Odete Reutemann ao Brasil será marcado por um evento absolutamente inesperado e perturbador. Após passar semanas viajando pela Europa em busca de inspiração empresarial, como ela própria justifica, a megera não terá um minuto de paz sequer ao colocar os pés novamente na mansão de sua irmã Celina. A chegada de uma caixa anônima, entregue discretamente por Nise, irá desencadear um dos momentos mais tensos da novela, jogando luz sobre um segredo obscuro do passado da vilã. Tudo começará de forma aparentemente trivial. Odete retornará à mansão preocupada com uma nova recaída de Heleninha, que mais uma vez terá sido flagrada alcoolizada em público. Visivelmente irritada com a situação da filha e disposta a cobrar uma atitude de Celina, a milionária se deparará com uma surpresa ao ser recebida pelo fiel mordomo Eugênio. Dona Odete, enquanto a senhora estava fora, deixaram uma encomenda aqui para a senhora, dirá ele com um tom respeitoso, mas carregado de estranheza. Encomenda? Que tipo de encomenda? Quem foi que mandou? Reagirá a megera, imediatamente desconfiada. Eugênio se dirigirá até a cozinha e voltará segurando uma caixa de papelão velha, mal conservada, com a superfície suja de terra seca e marcas de umidade.
O objeto estará lacrado com várias voltas de fita crepe, como se o conteúdo tivesse que ser protegido a qualquer custo, ou escondido. Foi uma senhora que deixou aqui, uma mulher negra, magrinha. Acho que devia ter uns 60, 70 anos. Não deixou nome, completará Eugênio. Ao ouvir a descrição, Odete congelará por alguns segundos. Seus olhos se arregalarão, o maxilar se fechará de forma rígida e uma veia pulsará em sua testa. Ela reconhecerá imediatamente que se trata de Nice, a mulher que guarda o segredo mais vergonhoso de sua vida, o paradeiro de Leonardo, o filho que ela esconde da sociedade. Tem certeza de que é para mim, Eugênio? Você não se confundiu? Por que deixariam isso aqui? Tentará disfarçar, em tom forçado, ao mesmo tempo em que transparece o nervosismo por baixo de sua fachada gelada. Celina, que observará tudo atentamente, se aproximará curiosa e tentará abrir a caixa ali mesmo. Mas que mistério, hein? Vamos abrir essa caixa para ver o que tem dentro. Deve ser alguma lembrança, talvez algo da sua viagem, sugerirá a irmã. Mas Odete reagirá imediatamente, num surto de ansiedade, e segurará a tampa com força, impedindo que Celina prossiga. Não, deixa isso aí. Eu vejo isso depois. Celina, surpresa com a reação desproporcional, franzirá a testa. Nossa, Odete, que susto! O que tem nessa caixa que te deixou assim? Você ficou pálida de repente. Parece até que viu um fantasma. Tentando recuperar o controle, Odete se recomporá e balbuciará uma desculpa qualquer com a voz trêmula. E eu sei lá o que tem dentro dessa porcaria? Pode ser qualquer coisa. Tem gente louca nesse mundo. Vai ver, é algum ex-namorado rancoroso ou alguém querendo devolver alguma coisa. Um desaforo desses. Mas Celina continuará desconfiada. A irmã, que há anos tenta entender os muros que Odete construiu ao seu redor, saberá que há algo muito mais grave por trás daquela entrega. O nome Nise ainda não será mencionado em voz alta, mas ficará subentendido pelo comportamento alterado da vilã. Mais tarde, sozinha, em um de seus quartos particulares na mansão, Odete finalmente abrirá a caixa. Ao remover a fita crepe com dificuldade, ela encontrará jornais velhos, dobrados cuidadosamente, com manchetes quase apagadas pelo tempo. Todas elas relembram o trágico acidente ocorrido 12 anos atrás, envolvendo seu filho Leonardo. Há também fotos em preto e branco, tiradas com câmeras descartáveis, mostrando Leonardo ainda garoto, sujo, com roupas surradas, mas vivo, em momentos simples dentro de um casebre humilde. O terror tomará conta de Odete. As imagens mostram Leonardo sendo alimentado por Nice e dormindo num colchão no chão, envolto em cobertores velhos. Algumas fotos trazem bilhetes escritos à mão, com frases como: "Ele está vivo e feliz, longe da sua maldade. Você não liga, mas eu cuido dele como se fosse meu. Seu silêncio tem preço e o tempo está acabando. Pensa que é dona do mundo, Odete? Pois eu sou dona da verdade." Ao se deparar com aquilo, Odete soltará a caixa no chão, derrubando os jornais e fotografias, que se espalharão como peças de um quebra-cabeça amaldiçoado. Ela irá sentar-se na cama, ofegante, passando as mãos pelos cabelos, suando frio. A certeza de que Nise está disposta a ir até o fim com a chantagem se tornará insuportável. Nos dias seguintes, a vilã tentará agir normalmente, mas a presença da caixa e do conteúdo que ela viu não sairá da sua mente. Ela começará a agir de forma mais agressiva, controladora, desconfiada de todos à sua volta. Eugênio notará o comportamento estranho e comentará com Celina: "A dona Odete não dorme direito faz dias. Está com aquele embrulho o tempo todo, como se fosse uma bomba. Nunca vi assim." Odete mandará trancar a caixa em um de seus cofres e começará a investigar discretamente onde está Nice. Ela consultará contatos antigos, pagará detetives, ameaçará ex-funcionários. Tudo para encontrar a mulher que ousou desafiar seu poder. Enquanto isso, Celina continuará fuçando, suspeitando que há um segredo muito maior entre Odete e a tal senhora misteriosa. Na empresa, Odete se mostrará mais ríspida do que nunca, descontando sua tensão nos funcionários e no próprio Afonso, que começará a questionar a saúde emocional da tia.
Ele comentará com Solange que Odete parece estar se desequilibrando. Ela nunca foi de sorriso fácil, mas agora parece assustada o tempo todo, como se estivesse sendo caçada. Do outro lado da cidade, Nise observará de longe, com um olhar firme. Ela guardará mais cópias das fotos e dos jornais e dará indícios de que pretende ir além. Ela poderá, a qualquer momento, expor Odete publicamente. E o que ela guarda para isso pode ser ainda mais destruidor do que o conteúdo da caixa.